ser um auxílio ao teu próximo ali. Se me ajuda hoje alguém, se me ajuda hoje alguém, demonstra-lhe amor também, remove o temor e promove o amor. Assim ajuda hoje alguém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Deus esteja em cada coração. Amém. Mais uma lição da Escola Sabatina e hoje a última lição é uma comunidade de servos. Se você não é inscrito no nosso canal, você possa se inscrever, você possa dar um like para ajudar o nosso canal, clica no sininho para receber novas notificações e compartilha se você gostou dessa mensagem. Comenta o que você está achando, tá bom? Que Deus seja louvado. Se você tiver condições, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, graça te damos, Senhor, por mais uma vez estar na sua presença. Amém, Senhor. Mais oportunidade, Senhor, nos dá de estudar a sua santa palavra. Obrigado pela liberdade religiosa, Deus. Senhor, meu Deus, perdoa nossos pecados, faz separação entre nós e Ti, pensamentos, falar, ações que não foram da Tua vontade. Por favor, Senhor. E usa-nos, Senhor, para a Tua honra e Tua glória. Amém. O Espírito Santo dê entendimento para nós, também os irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo, que dispossam também todos nós crescemos na fé, na graça e no poder do Senhor Jesus. Amém. Amém, Pai. Senhor. E pedimos não que haja mérito em nós, sem Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, então nós vamos ler aqui Hebreus capítulo 10, versos 23 e 24, para o início da lição. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para que nós estimularmos ao amor e às boas obras. Então vamos comentar essa introdução, irmãos. Vocês podem ver, né, que logo na primeira, o desenho aqui mostra uma comunidade, né, de servos, ou seja, um grande ajuntamento de pessoas, né, para servir a Deus, né, e ao próximo também. E aqui ele fala algo bem interessante, né, que guardemos firme a nossa confissão de esperança, ou seja, a nossa fé, guardemos firme a nossa fé, ainda fala sem vacilar, né, ou seja, por mais que alguém o ameace, por mais que as situações da vida venham querer te pressionar, fique firme, né, porque você não tá ali defendendo qualquer coisa, não é uma coisa qualquer, não são interesses seus particulares, né? E ainda fala, consideremos também uns aos outros, né? Ou seja, que nós temos o mesmo sentimento, né, para as pessoas. Se você tem um sentimento que é coisa boa para você, queira para o seu irmão, para o seu próximo, estimulando-nos, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, ou seja, para se fortalecer mutuamente. Isso é algo muito interessante. Então, irmãos, ele já começa falando que é muito importante, não é somente você, eu faço a minha parte e cada um que se vire, né? Não, aqui está falando bem claramente que eu tenho que fazer o que me compete, Deus me dando a graça, me dando o poder, mas também eu incentivando o irmão a permanecer firme também. Amém. Não é verdade? E isso é muito importante porque uma igreja só é triunfante quando as pessoas trabalham juntas, animando a outras a permanecer no caminho, não na prática do pecado, né? E eu quero ler um texto aqui da palavra de Deus, da Bíblia, aqui está em 1 João capítulo 2, né? Olha só, 1 João capítulo 2 está aqui, capítulo 2, verso 3 até o verso 6, olha só aqui, deixa eu achar aqui, capítulo 2, olha só, e nisso também sabemos, né, que o conhecemos e guardamos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso, nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente, né, o amor de Deus está aperfeiçoado, e nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, permanece em Cristo, né, deve andar assim como também ele andou. Então, né, aqui quando Paulo coloca aqui esse contexto aqui de Hebreus, esse texto aqui, esse pedaço, é a mesma coisa de João falando. Se você diz que conhece a Cristo, você tem que andar como Cristo andou. Você tem que andar no caminho, né? Você tem que ter uma entrega, você tem que avançar.
para a honra e glória de Deus. Não é somente, eu sou de Jesus, eu creio em Jesus e já está bom, já está tudo lindo, maravilhoso. Não. Crer em Jesus é muito mais do que somente você abrir a boca e falar, eu creio em Deus, eu estou junto aqui na igreja. Não. Crer em Jesus é algo muito maior, porque, irmãos, uma coisa eu aprendi, né? Você vê na nossa vida, que se você está com um grupo de pessoas, se alguém faz alguma coisa ruim, tipo uma empresa, está lá uma equipe, aí alguém não trabalha direito, alguém não faz isso direito, alguém relaxado, a equipe toda fica manchada. É verdade. A equipe inteira, entendeu? Né? E a mesma coisa na igreja, quando um ou outro não permanece no caminho, né? Ou então desdenha da fé, a igreja sofre com isso, entendeu? E a gente vê muitos resultados ruins nos dias de hoje, né? É mais por realidade. No Mente e Caráter e Personalidade, volume 2, na página 462, diz assim. Eu vou ler só um pequeno trecho aí para vocês terem uma ideia mais ou menos. Fé é o que precisais, não deixeis vacilar a fé. Combatei o bom combate da fé e tomai posse da vida eterna. Será uma luta severa, mas combatei-a a todo custo, pois as promessas de Deus são sim e amém em Cristo Jesus. Ponde a mão na mão de Cristo. Há dificuldades a ser vencidas, mas anjos magníficos em poder cooperarão com o povo de Deus. Olhai a Sião, forçai vossos passos para a cidade das solenidades. Uma coroa gloriosa e vestes tecidas do tear do céu aguardam o vencedor. Aí. É para a gente encorajar uns aos outros com isso. Sim. Embora Satanás lance sua infernal sombra através de vosso caminho e procure ocultar de vossa vista a escada mística que se estende da terra para o trono de Deus, na qual sobem e descem os anjos, que são espíritos ministradores aos que hão de herdar a salvação. Todavia, pressionai vosso caminho para o alto, plantai os pés sobre um degrau após outro e avançai rumo do trono do infinito. Amém. Então, o texto aqui é claro que vai ter algumas dificuldades, muitas dificuldades, mas só forçai, se esforça, que Deus é conosco, Ele prometeu, Ele é fiel, Deus ele vai cumprir com aquilo que Ele prometeu. Então, o que nós precisamos é de fé. A incredulidade é muito perigosa, Interessante, né, Fernando? E a incredulidade foi que barrou o povo israelita de entrar em Canaã terrestre, né? E a incredulidade vai barrar novamente. Vai barrar muitas pessoas de entrar na Canaã celestial. Exatamente. E você pode ver que tem o Espírito de Profecia aqui no livro Atos dos Apóstolos, na página 558, aqui a mensagem do Senhor ela faz a comparação entre João, o apóstolo João, e o Judas. Olha só, porque eles eram membros da igreja, né? Estavam ali, e olha só o comportamento. Diz assim, o capítulo é transformado pela graça. Olha só o que diz. João e Judas representam aqueles que professam ser seguidores de Jesus. Misericórdia. Olha só, continua. Ambos esses discípulos tiveram as mesmas oportunidades de estudar e seguir o divino modelo. Ambos estiveram intimamente ligados a Jesus e experimentaram o mesmo privilégio de ouvir os ensinos. Ambos possuíam sérios defeitos de caráter. Ambos tiveram acesso à divina graça e à transformação, né? Que transforma o caráter. Mas ao passo que um em humilhação estava aprendendo de Jesus, o outro revelava não ser cumpridor da palavra, mas apenas um ouvinte. Um, morrendo diariamente para o eu e vencendo o pecado, era santificado pela verdade. O outro, resistindo ao poder transformador da graça e condescendendo com desejos egoístas, era levado para a escravidão de Satanás. Então, aqui, irmãos,
Você pode ver que quando a gente fala de comunidade de servos, as pessoas podem pensar, nossa, irmão, mas isso não tem nada a ver. Tem a ver sim, irmão. Tem a ver sim, porque dependendo do modo que eu estou agindo, do modo que eu levo a minha vida, a obra, o trabalho que eu estou fazendo vai ser para a honra e glória de Deus ou para a honra e glória do outro, lá para a desonra de Deus, entendeu? Então nós temos que ter em mente, se é uma comunidade de servos, nós temos que nos unir, nós temos que ser, como a palavra de Deus é bem clara, cheiro de vida para a vida, lá dentro não podemos ser uma influência maligna, uma influência ruim sobre as pessoas. É claro que no decorrer da lição aqui, a gente vai estar até um pouco mais aprofundado nesse assunto. Exatamente. Na página Mente e Caráter e Personalidade, volume 2, página 677, tem um encorajamento. O diabo ele é muito atento, ele é muito esperto. Tem a dificuldade de muitas pessoas seguindo um rumo da desobediência, mas também o diabo ele força muitas pessoas a crer que Deus não perdoa os vossos pecados. Então, o diabo leva a pessoa àquela depressão espiritual, desconfiar de Deus, nessa questão. Por um lado ou por o outro. Ou incute na cabeça da pessoa libertinagem, para que a pessoa vá prevalecer até o fim desse jeito se perda. Ou do outro lado, de outra maneira, ele tenta a pessoa a descrer de Deus, que Deus não perdoa o vosso pecado. Sempre a pessoa está se condenando a si mesma, aquela questão, né? Então isso também é perigoso também. Nosso dever de crer. Crede que a palavra de Deus não falhará, mas que aquele que prometeu é fiel. É vosso dever crer que Deus cumprirá a sua palavra e perdoará vossos pecados, tanto quanto é dever vosso confessar vossos pecados. Aqui está a indicação. Leia a página toda, 677, que vai aproveitar mais essa questão. A dificuldade, porque nós ficamos muitas vezes nesse embaraço, no sentido coletivo eu estou falando. Ficamos nesse embaraço porque o diabo inculta na mente. Deus ele não é tão bondoso assim para vos perdoar. Quando não diz na cabeça da pessoa que Deus não é tão bondoso assim para vos perdoar, não. Ele vai castigar você, você vai ser punido, assim, inculta isso na cabeça das pessoas. Ou de outro lado, Deus é tão bom, que tudo que você faça não vai influenciar na sua salvação. Você não vai se perder, né? Vocês entendem como essa questão diabólica é muito perigosa? E dependendo do jeito que a pessoa recebe, ela vai interpretar a palavra de Deus, se não deixar a própria Bíblia, se interpretar a si mesmo, se não acompanhar a Bíblia, também o Espírito de profecia, assim, procurar ter calma em compreender essas coisas, tem que ter muita calma, muita paciência, porque senão é muito perigoso. Um desvio aqui é muito perigoso. Então, nem para um lado e nem para o outro. Libertinagem, a gente sabe, desobediência da repetição. E do outro lado, a pessoa querendo se justificar a si mesma, também na repetição, e desconfiar de Deus, que Deus não vai cumprir com sua palavra em todos os pormenores, tanto naquela parte, porque a palavra de Deus ela não se limita à profecia e à doutrina, mas também nas graças, nas bênçãos, nos privilégios que Deus nos dá. Poder, promete poder, graça, salvadora, perdão, promete tudo isso. Sim. Então, tudo nos pormenores da palavra de Deus vai se cumprir. Se cumpriu, está se cumprindo e se cumprirá. Verdade. Domingo, agora a gente de mudança. O Ricardo vai ler 2 Coríntios para nós aqui. 2 Coríntios 2, verso 14 a 16. E eu vou ler Romanos 12, 1. Romanos 12, 1 diz: Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2 Coríntios capítulo 2, Verso 14 a 16. verso 14 ao 16 diz assim: Mas a graça de Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos um aroma de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para uns, na verdade, cheiro de morte para a morte, para outros, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo?
Então vamos comentar aí, irmãos, baseado nesse texto aí. Agentes de mudança. Quem é idôneo, né? Eu quero ler um texto aqui, irmãos, em cima disso daqui. Está também em Atos dos Apóstolos, tá? Só que nesse caso está na página 326. Aqui, deixa eu abrir. Na página 326. 326 e 327. Diz assim, olha, assim, o capítulo fala assim, a mensagem atendida. Fala assim, ó, sentindo, né, a opressora magnitude da obra, né, ou seja, a obra era muito grande, né, Paulo exclamou: e para estas coisas, quem é idôneo? Quem está habilitado a pregar a Cristo de maneira que seus inimigos não tenham justo motivo para desprezar o mensageiro ou a mensagem por ele levada? Paulo desejava impressionar os crentes com a solene responsabilidade do ministério evangélico. A fidelidade em pregar a palavra, unida a uma vida pura e consistente, só pode tornar os esforços dos pastores aceitável a Deus e proveitosos às almas. Os pastores de nossos dias, que arcam com o peso da grandeza da obra, bem poderiam exclamar com o apóstolo: para estas coisas, quem é idôneo? Então, você vê aqui que esse texto, né, quem é idôneo, na questão de cheiro de vida para a vida, aqui está falando de como eu vou apresentar essa mensagem. Não é somente o falar, porque a pregação do Evangelho não se resume somente eu abrir a boca e falar assim: olha, Jesus te ama, apresentar mensagens, apresentar doutrinas. A pregação do Evangelho se resume uma vida inteira, né? Então, e você sabe que as pessoas aí fora, muitas vezes, irmãos, eles julgam o livro pela capa, tá? Pode ser uma pessoa que tem uma mensagem poderosíssima mesmo para levar as pessoas, uma mensagem de salvação, mas a sua vida, o seu modo, o modo que você se veste, o modo que você se comunica com as pessoas, né? O que você come, onde você anda, a sua associação com pessoas, isso tudo fala contra você ou a seu favor. Eu vou mais além, isso tudo fala contra Deus ou a favor de Deus. Porque, Alexandre, vamos ser bem claros, no livro de Jó, ali conta, logo no primeiro capítulo, conta que os filhos de Deus foram lá para adorar o Senhor e Satanás foi entre eles. E aí Satanás foi fazer fez todas aquelas conversas fiadas dele, todo aquele showzinho dele, falando que todo mundo era fiel, que não era fiel a Deus. E Deus falou: não, tem alguém fiel, sim, tem uma pessoa fiel a mim, na frente de todo mundo. E aí ele começou a questionar, começou a indagar. Deus fez um desafio para Deus, e Deus falou: tá bom, não vai lá e faz. Deus deixou na mão de um homem, a decisão de todos os outros para ver se ele era mentiroso, se ele estava falando a verdade. E a mesma coisa hoje, irmãos. Paulo deixou bem claro aqui que nós somos aqui do aroma de Deus, o aroma de Cristo. Mas que aroma é esse? Será que é um aroma fétido? Ou será que é um aroma agradável? Porque se o aroma que eu estou exalando para as pessoas aí fora, ou até dentro da igreja, não sei, é um aroma fétido, o nome de Cristo está sendo desonrado. Então as pessoas falam: que Jesus é esse? Principalmente, irmãos, pelos mais jovens. Você sabe que os mais jovens sempre copiam os mais velhos, né? Então, nós temos pessoas que no decorrer da história, né, pessoas dentro da igreja que incentivavam o povo a pecar. A lista mesmo do Apocalipse, que nós estudamos outro período aí, logo nos primeiros capítulos falava de Jesus, falava que aborrecia, tinha aborrecimento, tinha nojo, tinha até raiva daquelas pessoas que incentivavam o povo a pecar, os nicolaítas ou os filhos de Balaão dentro da igreja. Então, por quê? Porque estava incentivando os outros a prática ruim. E aí voltando à pergunta, né? Quem de nós, qual de nós aqui está em condições, né? Está em condições para poder honrar o nome de Deus nessa cruzada, né? É verdade. Então nós temos que ter isso em mente. Aqui na Bíblia White, no comentário aqui diz aqui assim, eu estou reportando esse pensamento já lá para 1 Coríntios 3, versículo 9. Diz assim:
Deus provê as armas, porque de Deus somos cooperadores. Ele nos proporciona todas as facilidades, todas as armas espirituais necessárias para que derrubemos as fortalezas de Satanás. Apresentem a verdade como ela é em Jesus, que seu tom de voz expressa o amor de Deus. Conduzam, nunca forcem. Vocês entenderam, irmãos? Aqui, ó. Conduzam, nunca forcem as pessoas. Aproxime-se dos mais obstinados no espírito de bondade e afeição. Mergulhem suas palavras no óleo da graça e que elas fluam de seus lábios com amor. Com amor. Carta 105, em 1893. Será dada toda a cultura divina. E aqui vai falando, as plantas fracas recebem cuidado especial. Lavoura de Deus, assim por diante. Vai falar muitas coisas aqui importantes. Na carta 5 de 1900 também dá muita orientação. Então, o que acontece aqui? Nós devemos procurar dar o evangelho para as pessoas na dose certa. Dose certa. É trabalhoso, mas temos que dar na dose certa. Como vai ser um cheiro suave para a vida, então para a morte. O que quer dizer isso? Agora vai a questão daquela... Nós resumimos os pensamentos espirituais e secularizados tudo numa coisa, na interpretação. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa diz assim: um irmão lá, um servo de Deus que tem o seu trabalho no evangelismo, no trabalho missionário, ele gosta de falar as verdades por completo. Ele não gosta de ficar assim, falar aquilo que convém e deixar para depois. Ou nem falar aquilo que para as pessoas julgam inconvenientes. É doloroso para um servo de Deus falar aquilo que não convém às pessoas. Você vai sofrer. Então muitas vezes a pessoa vai dizer assim: ele ali é um cheiro de morte para a morte. E a maioria das vezes é o inverso. Ela está sendo um cheiro de vida para a vida. Mas também pessoas vão fazer coisas, levar a palavra de Deus para as pessoas que não tem nada a ver. É verdade. Chamado fanatismo, forçar as pessoas a seguir uma coisa que elas não querem, e assim por diante. Então isso aí não é bom, não é conveniente. Ou também, né, irmão? Nós devemos pregar, viver o evangelho, pregar o evangelho, mas não forçar as pessoas a aceitar. Aquele texto que fala lá, forçar eles a entrar, tem que entender bem aquilo ali. É a urgência da pregação, né? Tem que entender bem aquilo. E interessante, só falando, Guilherme, assim, ou você forçar a pessoa a aceitar uma coisa, ou você dizer: não, isso não tem nada a ver, isso é bobagem, pode fazer desse jeito que Deus aceita. Então, é que como você falou no começo, tem os dois extremos, né? Nós temos que tomar cuidado. Cuidado com isso, né? Eu leio um texto aqui, irmão, texto para a Igreja, volume 4, página 16 a 17. Vai falar desse capítulo aqui, agente de mudança. Nenhum de nós pode ocupar uma posição neutra. Nossa influência se exercerá pró ou contra. Então somos um cheiro suave a Deus, um cheiro de morte, um cheiro de vida ou um cheiro de morte. Somos agentes ativos de Cristo ou do inimigo. Ou ajuntamos com Cristo ou espalhamos. A verdadeira conversão é uma mudança radical. Tem que ser radical consigo mesmo. As pessoas têm medo dessa palavra radical, mas tem que ter uma mudança radical. O Senhor fala aqui, a própria inclinação da mente ou a tendência do coração deve ser desviada, tornando-se a vida nova outra vez. Deus está conduzindo o povo para ficar em perfeita unidade sobre a plataforma da verdade eterna. Cristo se deu ao mundo a fim de poder purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Tito 2, verso 14. Então, irmão, Jesus morreu não só para nos salvar, mas também para purificar um povo especial, zeloso para Ele. Olha aí, fala que a unidade aqui, é interessante, muitos falam de unidade, né? É a perfeita unidade sobre a plataforma da verdade. A gente tem que subir nessa plataforma. E o capítulo é unidade na igreja. Então, você está vendo que às vezes as pessoas distorcem, irmãos? Porque vê aqui, a comunidade de servos, a igreja aqui, todo mundo unido, pensando a mesma coisa, falando a mesma coisa, teologicamente o mesmo. Só que é contradição, né? Porque se fosse pensar teologicamente igual a todos,
a Igreja Adventista do Sétimo Dia não estaria unida. Porque nos Estados Unidos, muitas vezes pensa de um jeito. A mulher pode ser pastora. Já aqui, não pode ser pastora. Uns dizem que aqui só tem que dizer que Cristo veio como Adão antes da queda. Nos Estados Unidos tem pastor que crê que é depois da queda. Tem um monte. Tem pós-lapsariano, pré. Então, se for teologicamente unido, mas não é teologicamente unido, não precisa estar teologicamente unido. Precisa estar aqui, na plataforma da verdade eterna, nas 28 doutrinas. A teologia bíblica, a unidade Doutrina. que Deus quer que a gente esteja unido, é unido na verdade, em espírito e em verdade. Nisso, na verdade, na sua totalidade, né? A gente tem que estar unido. E quando a Associação Geral não bateu o martelo, não disse que isso é doutrina. E Deus está acima de qualquer organização. Porque eles vão ver aqui, plataforma da verdade, vão dizer assim, mas Jesus antes da queda, isso é verdade. O outro vai dizer, não, depois da queda, isso que é verdade. Não, pode pensar, os dois podem pensar. Não tem problema, é porque a partir do momento que você se levanta contra o irmão, contra a irmã, só pelo fato dela pensar diferente de você em algo que não é decidido como uma doutrina, você está se levantando como um perseguidor, entendeu? Como um perseguidor da pessoa, porque ela colocando a carruagem à frente dos cavalos. E aí não tem a unidade, né, dos filhos de Deus, né? Porque aqui tem até o desenho, né, da lição, né? Aí não tem unidade nenhuma mesmo, não. Porque eles vão falar assim, não, para você estar em unidade comigo, Vilante, você tem que pensar que nem igualzinho a mim. Igualzinho a mim. Não, se você pensa diferente de mim, então não tem unidade não, você está indo contra. Você está indo contra a unidade. Então não é bem assim que funcionam as coisas. Isso aí é um ditador que faz isso. Sim, ditador. Então você pode ver que aqui está deixando bem claro, né? Deus está chamando o povo para se unir na plataforma da verdade. Agora basta a todo candidato ao céu querer saber o que é verdade. Aí vai ter que estudar. Bíblia, cada ser racional, o primeiro dever de cada ser racional é buscar na palavra de Deus, saber o que é verdade, seguir e inculcar na mente dos outros, estimular os outros a seguir também. Então. Esse é o dever de cada ser racional. Então, está no mesmo conflito esse pensamento, já foi dito aqui, já em algumas discussões. E lá no mesmo conflito, na página 509, fala que um apóstata, uma pessoa que ela tem algumas inclinações e não quer seguir a verdade de Deus, ela é atraída por outro que está na mesma condição e quer seguir a mesma condição. Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 254. A inimizade a qual se refere a profecia feita no Éden não devia limitar-se unicamente a Satanás e ao príncipe da vida. Devia ser universal. Satanás e seus anjos deviam sentir a inimizade de toda a humanidade. Porém, a inimizade, disse Deus, entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Depois você lê todinha essa questão aqui, que lá no primeiro conflito, foi a página reportando aqui é 254. Mas reportando lá no primeiro conflito, diz que essa graça, essa inimizade é a graça de Cristo implantada no coração. É uma coisa sobrenatural implantada no coração carnal para despertar a espiritualidade e aí entrar em harmonia com Deus. E essa graça, a graça de Cristo, ela causa inimizade nos servos de Cristo e Satanás, mas também são dois grupos. Causa inimizade no outro grupo. Sim. Causa inimizade no outro grupo que não quer a graça de Cristo. Então a graça é implantada no coração das pessoas que aceitam a Cristo. Aí quando é implantada, aí a pessoa começa a ter a inimizade contra o diabo. Contra o diabo. Verdade. Contra o diabo. Agora seja Deus. Vocês veem que lá no Romanos fala que pessoas, a inclinação da carne é inimigo de Deus e não se sujeita à lei de Deus, nem pode se sujeitar. Não quer também, né? Não pode se sujeitar. É inimigo de Deus. Mas quando a pessoa aceita a graça, o que acontece? Ela entra em harmonia com a lei de Deus. Exatamente, seguindo, obedecendo a vontade de Deus através do poder que foi implantado em seu coração. A graça de Cristo é o poder para ser liberto, a libertação do pecado. Romanos 1 diz que é a salvação, né? É a libertação do pecado. É o poder de Deus. Mas em compensação, né, Vilani, tem aqueles que pregam o pecado, que incentivam a parte do pecado. Essas pessoas,
apesar de falar eu estou na graça de Cristo, eu aceito a graça de Cristo, mas eles estão mentindo para eles mesmos. Porque a partir do momento que você fala que você está aceitando a graça de Cristo, que você crê na graça de Cristo na sua vida, você não pode sair dos seus lábios e nem seu comportamento pode incentivar as pessoas à prática do pecado. Então você tem que ser, por mais que as pessoas tenham falha, a gente sabe disso, viu, irmãos? Por mais que as pessoas tenham falha, as pessoas lutam. Todos nós temos, sem exceção. É uma triste realidade, mas nós temos falhas, todos nós temos. Mas aquele em quem a graça de Cristo opera, não aceita, não admite o pecado, nem na vida dele, nem na vida de ninguém. Ele quer ser liberto e quer que as pessoas sejam libertas, entendeu? Então ele incentiva as pessoas a andar no bom caminho, a andar na santidade. Ele não vai incentivar um jovem, vamos lá jovem, vamos bagunçar aqui, vamos lá jovem, olha só, vamos lá juntar meninos e meninas, vamos bagunçar. Não, ele não vai com essa prática de pecado, sabe? Um líder de jovens. Ou então, uma pessoa agora que não é líder de jovens, ele não vai incentivar, olha, pode pecar, rapaz, que bobagem, fica assim desse jeito mesmo, pode tomar essas bebidas mesmo, não tem problema não. Jesus não liga para essas coisas não, rapaz, essas coisas não vai deixar você não vai deixar de ser salvo por causa disso, né? Tem pessoas que falam isso, só que parece que esqueceu o que a palavra fala, a palavra de Deus fala, porque o Evangelho mesmo falou que esse é um dever todo ser racional. No Grande Conflito fala isso. Né? Que já foi, em algumas lições não precisa esse texto agora, mas o texto está no Grande Conflito, isso aqui já foi lido aqui já. Foi mencionado. Então, o dever todo ser racional é o quê? Saber o que é a verdade, estudar e saber o que é a verdade e praticá-la, incentivar outros a praticá-la. Então, não, você pode fazer esse tipo de coisa. Pode fazer esse tipo de coisa pecando, mesmo que Jesus vai te salvar. Só que esqueceu de Ezequiel, né? Ezequiel deixa bem claro lá. Ezequiel, o profeta, né? Deus na boca dele deixa bem claro. Aquele que pecar, né? Aquele que pecar pode ter uma vida de santidade. Pecou aquilo ali, ficou naquela prática do pecado ali, você vai se perder. Infelizmente, é uma realidade. Nós temos o cuidado especial que nós devemos assim, ter, todos os servos de Deus. O que acontece? Tem duas maneiras de você matar uma pessoa em termos espirituais. É incentivando ela na prática do pecado. Isso é uma maneira. E a outra maneira, tirar a esperança dela. Verdade. Então, como nós não temos assim, Deus não nos deu essa autoridade de dizer assim, você, o ser humano, chegou a determinado ponto, você já era, você está perdido. Não tem esse discernimento. Deus nos deu isso. No exato momento, no exato segundo, a mesma pessoa estando viva ou estando morta, ou venha a falecer, dizer, você está perdido. Não tem como. Então o que acontece? Nós temos que nos vigiar nós mesmos, praticar a vigilância, vigiar, Deus fala, né? Tem que vigiar, né? Vigiar nós mesmos. E as outras pessoas, o nosso semelhante, nós temos que advertir ele, os cuidados que ele tem que ter para não cair nas armadilhas do diabo e se tiver caído para se levantar. Sim. O estímulo é esse, ele caminhar para a vitória, mesmo que ele esteja num caminho tortuoso, mas a gente tem que estimular ele. Não vai até o fim, porque a palavra de Deus diz que você vai perder o privilégio de estar com Cristo. Mas não tirar a esperança dele, que Deus vai perdoar e transformar a vida dele. Sim, porque ele é poderoso para isso. Exatamente. Agora, a partir do momento que eu falo que não tem como, não tem jeito, ou então você vai continuar desse jeito até a volta de Jesus, aí você está colocando a impossibilidade. Matando a pessoa. Você está matando a pessoa e você está desonrando, você está manchando o caráter de Deus. Manchando o caráter, limitando o poder de Deus. Limitando o poder de Jesus Cristo, não pode, né? Então vamos para segunda-feira agora, o servo remanescente. Aqui fala para nós em Êxodo 32, de 1 a 14, a história de Moisés, nós vamos ler, irmãos. E fala para a gente comparar Moisés com os remanescentes, Apocalipse 12, 17. Está escrito aqui, ó. E o dragão se irou contra a mulher, e foi fazer guerra aos remanescentes de sua descendência, os que guardam o mandamento de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E Apocalipse 14, 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e têm a fé de Jesus. Então vamos comentar, mano, um servo remanescente. Você viu que interessante, Alexandre? O autor da lição ele faz uma comparação de Moisés com os remanescentes, né? Com essas pessoas que vão viver nos últimos dias, né? Em meio a provas severas, mas vão ficar firmes, né? Vão ficar fiéis até o fim, até a morte se necessário. Mas aqui a história de Moisés, ele mostra Moisés intercedendo pelo povo, né? Moisés ali clamando a Deus, por favor, Senhor, tenha misericórdia desse povo, ajuda o povo, né?
Só que interessante que o Espírito Profecia, até no comentário aqui embaixo, né? A pessoa lendo isso aqui a grosso modo pensa que, nossa, Moisés está brigando com o Senhor, está discutindo com Deus ali, porque Deus quer matar o povo e ele quer defender o povo. Mas aqui, olha só que na própria lição o autor foi bem feliz em colocar esse texto aqui, né, que está em Patriarcas e Profeta. Olha só. Intercedendo, né, Moisés por Israel, desapareceu-lhe a timidez ante o seu profundo interesse e amor por aqueles em favor dos quais havia sido nas mãos de Deus o meio de se fazerem as grandes coisas. O Senhor ouviu-lhe as súplicas e atendeu a sua oração. Deus havia aprovado Moisés, havia aprovado o seu servo, sua fidelidade e amor por aquele povo ingrato e propenso ao erro. E nobremente Moisés resistiu à prova. Continua, seu interesse por Israel não se originara em qualquer motivo egoísta. A prosperidade do povo escolhido de Deus era mais valiosa para ele do que a honra pessoal, mais apreciada do que o privilégio de tornar-se o pai de uma poderosa nação. Deus se agradou de sua fidelidade, simplicidade de coração e integridade. Desculpa. E confiou-lhe, como a um fiel pastor, o grande encargo de guiar Israel à terra prometida. Então, às vezes a pessoa pensa que Moisés discutiu com Deus, né, e Deus queria matar. Não, Deus estava provando ele. É a mesma coisa da prova lá de Abraão e Isaac, né? Deus queria saber se Moisés realmente amava esse povo, né? E aí a comparação dele, né, de com o remanescente, irmãos, o remanescente vai ter esse mesmo sentimento, porque é o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É o mesmo sentimento, as pessoas têm caráter transformado. Moisés aqui deixou Deus transformar o seu caráter, tá? E os remanescentes vão agir de mesmo modo, do mesmo meio à prova, eles vão continuar pregando, eles vão continuar levando a mensagem, sabendo que corre risco de morrer, e vão insistir para tentar resgatar o máximo de pessoas possível. Então, é lógico que eles são muito parecidos, eles demonstram amor pelas pessoas, demonstra o desejo de salvar, de cuidar daquelas pessoas, ser um conduto de Deus para alcançar aquelas pessoas. Então, nós temos que ter isso em mente. Você falou aí de Moisés, Ezequiel 9:4, fala que o remanescente que é batendo com os últimos dias, ó quem vai receber o selo de Deus. Ó. Ele disse, o Senhor passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, coloca uma marca sobre a testa, que é o selo de Deus, nos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que cometem no meio da igreja, no meio dela. Então, quem vai receber o selo? Quem suspira e geme pelas abominações, vão estar intercedendo, vão estar, poxa, meus irmãos, está caindo nisso. O Espírito para você falar que não é para fazer isso, estão fazendo, meu Deus, salva-nos, Senhor. Não é irmãos indiferentes, que morram todo mundo aí, não vou nem advertir. Irmãos estão advertindo e orando pelos irmãos, querendo que os irmãos saiam desse teatro, dessas comidas imundas, essas comidas que Deus fala para não comer carne, açúcar, essas coisas do mundo. Essas práticas, essas vestes indecentes. Essas supostas entretenimentos, né? Que o pessoal fala de entretenimentos, né? Porque eles acreditam, muitos chamam de recreação, mas não é nada de recreação ali, entendeu? Recreação é recriar. Mas não você vai recriar no cinema, no teatro, vai recriar o quê? Vai recriar espírito maligno no nosso corpo. Essa questão do mundanismo, nós temos que odiar o mundanismo em nós mesmos e também nos outros. Sim. Não odiar as pessoas. Então, não cuidado com isso, porque o que acontece? A gente sabe que a maioria dos servos de Deus que são pessoas sinceras, honestas, adverte os outros, por amor aos outros. Mas só tem um ou outro aí que... Vou dar um exemplo. Nós estamos aqui com a Bíblia, o Espírito e a Profecia que os livros aqui. É aquela questão. Esse aqui é para os outros e não para mim. Então, aí, não cuidado com isso, né? Então, que aí a Bíblia, o Espírito e a Profecia foi dada para todos. Para todo que crê. Para todo que crê, então nós devemos encorajar os outros a seguir a palavra de Deus, fielmente. E vocês já mencionaram isso, tudo isso a Bíblia condena. O mundanismo, em termos geral, o mundanismo chamado mundanismo, que destrói a espiritualidade. Que nós estamos no mundo, tem certos hábitos mundanos que são lícitos. Nós estamos falando daquele mundanismo legal, aquele mundanismo
secularizado, que é o cotidiano, do dia a dia, não tem nada a ver. Nós estamos falando aquilo que é contra a palavra de Deus. Né? Os hábitos mundanos que nos afastam de Deus. Tem até um texto aqui que fala aqui, eu acho que eu saltei essa paginação de um livro, mas tem que falar aqui que o espírito mundano é que vai afastando a pessoa constantemente de Deus. Tem um texto aqui, mas infelizmente eu esqueci o livro aqui. Mas tudo bem, vamos lá aqui a palavra aqui que Deus fala aqui no Atos dos Apóstolos. Paulo falando aqui, que o remanescente, ele segue assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus, e assim por diante. As palavras de advertência do apóstolo à igreja de Corinto são aplicáveis a todos os tempos. É no Atos dos Apóstolos, na página 316 e 317. Então a igreja em todos os tempos são aplicáveis. E especialmente adaptadas a nossos dias. Por idolatria, entendia ele não apenas a adoração de ídolos, escute só, mas o egocentrismo, o amor às comodidades e a condescendência com apetite e paixão. Uma mera profissão de fé em Cristo, um presumido conhecimento da verdade não tornam um homem cristão. Uma religião que busca apenas o deleite dos olhos, dos ouvidos, do paladar, o que aceita a condescendência própria, não é a religião de Cristo. Então, aqui, poucas palavras, está muito claro. Não basta somente estar com o nome no livro da igreja. Não. Então, a gente tem que tomar cuidado. Paulo fala, o teu ventre é o teu quê? Teu Deus. Então, se você se ajoelhar diante de uma estátua para praticar idolatria. Você pode ficar de joelhos, seu ventre. Nós temos naquele livro Conselho sobre Regime Militar, nós cavamos a nossa sepultura com os dentes. Então, é muito fácil hoje praticar a idolatria. Muito fácil. O egocentrismo. Sabe aquela palavrinha em português que nós falamos aqui? Só vem a nós, né? E nunca ao vosso reino. E primeiro tem que ser sempre ao vosso reino, Então a gente precisa tomar um cuidado em relação a isso aí. Então, Deus, Ele quer que cada servo dele, no seu devido lugar, faça a sua obra. No seu devido lugar. Aqui, se você ler mais aqui, na páginas 316 e 317, aí você vai ver, vai ter muita informação aí prática. E tem outras indicações aqui, Patriarcas e Profetas, na página 315 a 317, 372, 426, Testemunho para a Igreja, volume 3, na página 293 a 94. Então, questão do remanescente, aí diz que o remanescente aí, o dragão, quem tem uma Bíblia aqui, lê o remanescente aí, 12:17 novamente aí. Tem umas palavrinhas aí que a gente precisa tomar um certo cuidado especial. Minha Bíblia está aqui embaixo aqui. Diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Ele foi fazer guerra, ele faz guerra contra uma igreja, e em especial nessa igreja, a guerra dele é contra um remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E lá no 14:12, que tem um texto aí também na lição, ele fala dos mandamentos de Deus e acrescenta mais ainda. Aqui, olha, fala de novo, deixa eu achar aqui, 10. 12. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A fé de Jesus. Tá aí. A fé de Jesus. Aí tá bem claro, né? Então, aqui diz que a igreja de Deus nos últimos dias, o fiel remanescente tem essas duas qualidades especiais. Guarda os mandamentos de Deus, tem a fé de Jesus. E também
tem no coração o espírito de profecia. Testemunho de Jesus. Eu tenho aqui os livros aqui, mas o ter aqui, essa palavra ter, não é de ter aqui assim, o material tem em casa, não é nessa linguagem. Não é a posse material. Não é a posse material. É ter no coração. Ter no coração aqui não em termos teóricos, em termos práticos, procurar pela graça de Deus, praticar aqui está escrito tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia. Amém. Isso nos últimos dias o remanescente procurará a seguir e seguirá a Bíblia e o Espírito de Profecia. Louvado seja Deus. Alcançando pessoas, terça-feira, Carlos, lê para nós Filipenses 2,15, eu vou ler 1 Pedro 2,12. 1 Pedro 2,12, tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Filipenses capítulo 2, verso 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis em meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, como que a gente pode alcançar pessoas, baseado nesses textos aí? Como é que alcança pessoas? Você viu que coisa, Alexandre? Que o texto já... Pedro, ele fala, e o Paulo, ele endossa, né? Ele fala de comportamento. Ele fala de comportamento das pessoas, olha... Mas hoje a maioria dos teólogos modernos diz que comportamento não salva ninguém, não tem nada a ver? Olha, pode não salvar. Eu acredito que pode não ser critério de salvação para aquele que está se comportando, porque depende muito do seu caráter. Agora, para aquele que está vendo, fala, realmente, Jesus é poderoso, ele faz milagre mesmo. Porque Paulo mesmo falava, né, que pregando o evangelho, não importa como você prega o evangelho, se prega por inveja, se prega por disputa, mas que prega Jesus Cristo. Mas quando ele falava isso, ele estava falando o seguinte, não é somente falar Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, porque tinha pessoas que tinham um coração, né, a gente sabe disso, quando ele falou isso, tinha pessoas que tinham um coração de querer disputa, mostrar que era melhor que o outro. Né? À toa que ele fala, tinha pessoas que falam assim, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Tinha pessoas que tinham essa mentalidade. Mas você pode ver que aqui quando ele fala de dar bom testemunho, né, dar exemplo de cristão, para quê? Para que as pessoas não tenham o que falar de você, não tenham que falar da igreja. E, irmãos, e nós podemos ver hoje que que hoje ser cristão, vamos dizer assim, o pessoal fala evangélico, né? O pessoal fala evangélico, ser crente, acreditar em Deus. As pessoas não estão levando muito a sério. Por que não estão levando a sério? Será porque Deus deixou de ser Deus? Será que a Bíblia deixou de ser verdade? Não é por causa disso, é por causa dos supostos cristãos. Não vê um cristianismo prático, não é somente de pregar, é a vida. Ele está falando aqui que você não está ajudando, que você não está alimentando o pobre, ajudando necessitados. Não é só isso, não. Tem várias pessoas aí, vários projetos das pessoas vão lá, ajuda necessitado, um monte de coisa, que está fazendo essa obra que Deus está pedindo, mas não tem nada a ver com Deus também. Não tem nada a ver com Deus. A questão é o cristianismo hoje não está alcançando os resultados que deve alcançar por causa da vida incoerente dos seus candidatos ao céu. A mulidão espiritual. Então, Alexandre, as pessoas são incoerentes, as pessoas falam uma coisa e vivem outra. É que nem, olha só, vamos dar um exemplo nós, Adventistas do Sétimo Dia. Nós pregamos o evangelho para a pessoa, nós damos tudo bíblico e falamos a respeito do sábado. Não, nós temos que guardar o sábado, que é mandamento de Deus, é fidelidade a Deus, tudo. Nós temos que honrar a Deus no sábado. Tá bom. Só que aí depois eu vou lá e prego e falo assim, olha, você nunca vai ser liberto do pecado, totalmente do pecado, não, você não vai ser liberto não. Só na volta de Jesus, ele vai tirar o pecado, porque você vai estar pecando até a volta dele. Aí o homem ou a mulher fica pensando assim, poxa, espera aí, se eu não seguir, não guardar os 10 mandamentos, eu estou pecando. Olha só, olha a incoerência. Se eu guardar os 10 mandamentos, não guardar os 10 mandamentos, não guardar o sábado, eu estou pecando, porque eu sei que o sábado é dia de Deus. Eu estou pecando. Aí eu pego, eu abandono com sacrifício, né? Assim, porque eu quero seguir a Deus, eu abandono com sacrifício, talvez perca até emprego, outras coisas do tipo, talvez até a família minha fica de mal comigo, porque pode acontecer, a gente sabe disso.
Aí eu ouço uma pessoa subir lá em cima do púlpito e falar: olha, você vai estar pecando até a volta de Jesus e Jesus vai te salvar assim mesmo. Então eu ficava lá naquela vida que eu estava, já que Jesus vai me salvar do mesmo jeito. Você vê que a incoerência. Vou dar um exemplo de uma situação. No texto de Jesus, vocês fazem o prosélito, traz para dentro da igreja, transformando a pessoa 10 vezes mais do que o filho do diabo. Porque, olha, uma vez eu vi... De mamar. Sim, quando de consegue mamar. converter, um é pior do que você. Pior que vocês. E uma vez eu vi um irmãozinho, um pregador, que ele falou bem assim, né? Ele falou assim, ele usou esse exemplo, né? Ele falou assim, você converte hoje, você converte uma pessoa que é viciada em bebida alcoólica, você converte ele. Antes ele estava sendo usado pelo inimigo só na bebida alcoólica, agora ele está sendo usado pelo inimigo com a Bíblia na mão. Com a Bíblia na mão também. E aí muito pior. Incentivar os crentes muito pior ainda. Exatamente. Então, É o perigo. É o perigo de ambos os lados. Aquela história. O diabo, ele fica se dando com o povo para um lado ou para o outro. Dá um exemplo. As obras não nos salvam. Verdade. Obras não nos salvam. Mas se você não praticar as obras de Deus, é sinal que você não está sendo estimulado pela graça, você não recebeu a graça. Porque é impossível uma pessoa aceitar Cristo, dizer que verdadeiramente aceitou Cristo, e não se movimentar, não fazer alguma coisa. Fazer obra nenhuma. Aí é complicado. Porque a nova teologia hoje separa isso. Não, eu posso ter fé, mas eu posso andar relaxado. Não tem separação. Quando você tem fé, tem as obras. Se não tem as obras correspondentes, batendo com a Bíblia, Espírito, que você não está vivendo, quer dizer que você não teve fé, você não nasceu de novo. Não tem separação. A nova teologia, ela separa. Não, meu comportamento não tem nada a ver com que a minha fé. Tem sim, mas é junto. Exatamente. É junto. E outra, isso está escrito, irmãos, logo quando João, o apóstolo João estava em Patmos, certo? E Jesus apareceu para ele, Jesus avisou para ele, falou assim, olha, tem pessoas na igreja, pessoas que eu odeio, certo? Essas pessoas que estão falando, o que você faz não atrapalha na sua salvação. Está bem claramente. Então, é o que estão fazendo hoje com muitas pessoas. Aí Vilani, os nicolaítas, né? Sim, os nicolaítas. Agora me fala, Vilani, como é que as pessoas vão respeitar a Deus, vou falar logo direto, a Deus, a Jesus Cristo, se eu dou um mau testemunho de um seguidor de Cristo. Eu tenho que tomar cuidado, porque é o seguinte, olha, eu não estou, irmãos, nós temos que ter isso em mente. Pedro mesmo fala, nós somos embaixadores de Cristo. Eu não estou aqui me representando, eu não estou nesse mundo para me representar. Já que eu disse que eu sou cristão, eu não estou aqui para me representar, eu estou representando alguém, certo? E esse alguém nós sabemos quem é Jesus Cristo. Então, se eu estou representando a Jesus, eu tenho que agir de tal modo que as pessoas não tenham que falar mal dele. Falar, olha só, esse Jesus, tem esse tipo de gente lá dele, esse Jesus não vale nada. Tem pessoas que pensam isso, tem pessoas que não acreditam em Deus por causa de quem? Por causa dos próprios crentes. É por causa deles, não tem, irmãos, não tem desculpa. Não vamos dizer que as pessoas não querem saber de Jesus porque elas não têm fé, porque elas não querem saber de Deus mesmo. Tem alguns que não querem saber mesmo de Deus, mas a maioria não vem por causa do mau testemunho. Eles falam assim, se é do mesmo jeito, eu fico aqui. Eu quero só ler aqui, irmãos, se não permite, na Bíblia White, fala aqui, olha só, a veracidade e franqueza devem ser sempre nutridas por todos que pretendem ser seguidores de Cristo. Franqueza, verdadeiro, continua. Deus e o direito devem ser seu lema. Hajam de maneira honesta e justa nesse mundo perverso. Alguns serão honestos quando virem que a honestidade não lhes prejudicará os interesses terrenos. Veja, se está sendo vantajoso eu andar na santidade aqui, junto com os irmãos, então eu ando. Não está vantajoso. Desse lado, o outro lado não está vantajoso. Vamos fazer festa. É o chamado relativismo. Vamos fazer festa. Não. Enquanto estou com os irmãos da igreja, santidade, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, vamos orar. Aí eu estou com os colegas, né? Com outras pessoas seculares. Vamos para o secularismo. Vamos para o secularismo, para o mundanismo, né? Então ele fica, por um lado é uma coisa, para o outro lado é outra. Ainda continua. Olha só, alguns homens, né? Olha só o que ele diz assim, alguns homens serão, né, honestos quando viram honestidade, né?
quando vir que a honestidade não lhes prejudicará os interesses terrenos, mas todos que agirem segundo esse princípio terão seu nome apagado do livro da vida. Então, irmãos, olha só, eu não quero nem ler o resto. Às vezes não está no livro da igreja, está no livro da vida. Que a maioria, pensa, a nova teologia também plantou isso na cabeça do povo. Você está com o nome na igreja, você está com o nome escrito no céu. Tem muita gente, mano, infelizmente, uma grande maioria, ela não pode falar a quantidade, mas a grande maioria está riscadinho no céu. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, Deus falou, Moisés, aquele que pecar contra mim eu vou riscar. Então quem está com o pecado agarrado, aí masturbação, comendo tudo que quer, vestindo tudo que quer, o nominho está riscado lá. Está bem na igreja, está com cargo, está bem na igreja com tinta azul, nome na igreja, mas está riscadinho no céu. E tem muitos servos de Deus que às vezes está arriscado no nome da igreja, mas o nome no céu está brilhando. Porque Deus não vai olhar o que o ser humano diz. Deus só vai seguir o ser humano quando a gente estiver seguindo toda a palavra de Deus. Quando o servo de Deus pecar, e aí é desligado da igreja, é desligado do céu. Sem pecado. Desviar todas as nações, aqui já foi lido em outras lições já, eu não sei textos, mas já foi lido aqui já. Que quando a igreja de Deus ela é revestida de autoridade, quando ela está em harmonia com a palavra de Deus, e lá vai falar, tem que exortar os irmãos com todos os pecados em relação à guarda do sábado, a isso, aquilo, outras doutrinas e tal. Quando ela está em harmonia com Deus, ela adverte o pecador que cometeu tal ato e ele não se arrepende, e a igreja toma uma decisão, o que é ratificado na terra é ratificado no céu. E é exatamente assim mesmo. Sim. Porque a igreja de Deus é revestida de autoridade, não tem como a gente fugir não. Mas quando essa mesma igreja de Deus toma uma atitude que não tem nada a ver com a palavra de Deus, Deus não se volta, Deus não. Aí não tem nada a ver não. Sinto, essa questão de riscar na terra, riscar no céu, pode esquecer isso aí. É quando está em harmonia com a palavra de Deus. Não meramente questões pessoais particulares. Às vezes um camarada, um líder de igreja, está irritado com determinados irmãos que está fazendo a obra. Está fazendo a obra de Deus e está pregando de maneira assim mais. Não, eu não estou defendendo aqui radicalismo. Quando a irmã vai falar desse radicalismo, é no bom sentido da palavra. Fala a palavra. Você tem que ter uma mudança em você mesmo, radical. Não é no sentido positivo aí. Então entenda bem. Muitas vezes a gente tem que ser radical mesmo. Não. Ela está falando aí mudança radical em nós mesmos. Nós temos que fazer mudança radical em nós mesmos. Verdade. Mas não ficar com radicalismo estúpido que tem por aí. Não tem nada a ver. Loucura. É loucura, não tem nada a ver. Irmão, só uma coisinha. Eu li o trechinho. Agora eu só quero falar para os irmãos qual foi o livro que eu li, né? É o Nossa Alta Vocação, tá? É Nossa Alta Vocação, página 224, tá bom? Era só isso, né? Da meditação matinal, porque às vezes a pessoa quer saber de onde foi que eu leu esse trechinho, né? Exatamente, né? exatamente. Então, Nossa Alta Vocação 224, tá? Irmãos, vou dar um exemplo aqui, ó. Escutem no livro Orientação da Criança, na página 241. Dá passos extremos caso a desobediência voluntária seja desenfreada. Alguns pais condescendentes e de amor fácil temem exercer completa autoridade sobre seus filhos governados, para que não fujam de casa. Seria melhor alguns fazerem isso do que permanecerem em casa para viver sobre a generosidade concedida pelos pais e ao mesmo tempo pisar toda a autoridade, tanto humana como divina. Poderia ser uma experiência muito proveitosa a tais filhos ser plenamente esta independência que julgam tão desejável, aprender que custa esforço viver. Digam aos pais, a meninos que ameaça fugir de casa: meu filho, se você determinantemente prefere deixar a casa a obedecer leis justas e próprias, nós não nos impedimos. Você julga achar o mundo mais amigável do que os pais que de você têm cuidado desde a infância? Você deve aprender por si mesmo que está enganado. Quando quiser voltar para a casa paterna e está sujeito à autoridade, será bem-vindo. As obrigações são mútuas. Enquanto tem o alimento, o vestuário e o cuidado paterno, está por sua vez sobre a obrigação de submeter às regras do lar.
e a disciplina sadia. Minha casa não pode ser poluída com o mau cheiro de fumo, com a profanação ou com a embriaguez. Desejo que os anjos de Deus venham ao meu lar. Se está completamente determinado a servir a Satanás, estará melhor com aqueles cuja companhia você ama do que estar em casa. Ó, o texto está aqui, lê a página todinha, o contexto todo aqui, o livro todo aqui. Então, leia bem aqui, irmãos. Não é para interpretar erroneamente. Aqui está falando, aqui é os extremos, as situações de extrema, situações extremas. Não é que você, pai e mãe, vá escorraçar os seus filhos e seus lares, não. Cuidado com isso. Né? Sim. Tomar cuidado com isso. Quarta-feira agora, graça dentro da igreja. Efésios 2,19 diz assim, ó, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Então vamos comentar essa graça dentro da igreja, irmãos. Que poder é esse? Irmãos, eu quero ler uma coisa aqui. Está no Meditação Matinal, o cuidado de Deus. Está na página 163. O cuidado de Deus, página 163. Diz assim, mas ó, o Senhor, né? Olha só o que diz aqui. O Senhor está fazendo experiência em corações humanos, por meio da manifestação de sua misericórdia e abundante graça. Está efetuando transformações assombrosas que Satanás as fica contemplando com um forte, como a um forte, né, e inexpugnável ao seu sofisma e enganos. São para ele incompreensível mistério. Os anjos de Deus presenciam com admiração o gozo dos homens decaídos, outrora filhos da ira, estão pela escola de Cristo desenvolvendo um caráter segundo a semelhança divina, para ser filhos e filhas de Deus, para desempenhar uma parte importante nas ocupações e prazeres dos céus. O Senhor proveu sua igreja com habilitações e bênçãos para que possa apresentar ao mundo a imagem de sua própria suficiência e sua igreja seja completa nele, uma contínua representação de outro mundo, o eterno mesmo, de leis de mais altas que as terrenas. Sua igreja deve ser um templo construído segundo a semelhança divina. Então, a graça, irmãos, a graça dentro da igreja, irmãos, visa, tá, transformar o homem à semelhança divina, Alexandre. Então a igreja de Deus tem que ser onde as pessoas olhar e falar, nossa, aquilo ali é a igreja de Deus. Ali tem pessoas que querem honrar a Deus, ali tem pessoas que querem ser semelhantes a Deus. Ali tem transformação. Tem Olha transformação. a vida deles. Olha a vida deles. Que é uma bênção. Mas era assim a igreja antes. Você pode ver a igreja apostólica, né, a igreja primitiva era assim. Ali tem um grupo de pessoas, eles são cristãos, eles são diferentes. Aí via, realmente, rapaz, eu quero isso para minha vida também. Eu quero isso para minha vida, eu quero para a vida dos meus filhos. Então, olha o perigo que passava no converso. Sim. Porque o novo converso olhava para você é um apóstolo, você é um discípulo, eu olhar para você, olha a vida dele, mas se aceitar o que ele vive, eu vou morrer. Eu vou ser queimado em minha família. Mesmo assim eu vou aceitar. Olha o discipulado como é que era, irmão. Então a pessoa aceitava de coração mesmo, era conversão mesmo. Ela sabia que ia morrer. Hoje não. Hoje muitas vezes, eu não quero julgar as pessoas, não estou dizendo nomes, mas muitos vêm para a igreja porque tem benefício. Sim. Você é exaltado, você fala bem de você, está pelas costas, você tem cargo, muitos até ganham salário. Então há benefício. Tempos atrás, na Idade Média, era o contrário, você pedia benefício, você pedia casa, você pedia tudo, identidade, tudo. Era terrível. Pedia família, pedia tudo. E Deus vai fazer nos últimos dias que volte o que era no passado. Quem aceitar Cristo, quem ficar nesse negócio de sábado, essas doutrinas aí, vai perder benefício. E aí, vão aceitar ou não? Então vai haver muitas conversões, a Moate vai falar, milhares se convertem, porque conversões verdadeiras. Aqueles são palha, vai cair tudo fora. Sim. Tudo fora. Irmão, não é da igreja. Vai sair da multidão da igreja. Vai sair do nome do livro da vida. Vai sair do está escrito. As pessoas vão sair fora, vão abandonar e vai falar, o domingo é dia de Deus mesmo,
tá certo. Deus é um bom. Interessante, né, Alexandre, que a graça de Deus dentro da igreja revela o caráter de Deus ou não. Sim. Ou não. Então, né, o próprio autor ele fala aqui, né, eu venho aqui na lição, ele colocou um trecho bem interessante, fala assim, ó, impressionante, né, que Deus permita que a sua reputação dependa da maneira pela qual seu povo vive na terra. Misericórdia, né? Eu fico pensando hoje, assim, eu falo misericórdia, Senhor, né? Então você está deixando nas nossas mãos, né, que nós sejamos testemunha sua, né, que mostremos ao mundo e aos mundos, aos mundos que o Senhor não é mentiroso, que o Senhor é verdadeiro. Ou seja, Deus sentou no banco dos réus. Me julguem. Me julguem. Bem, você já sentou lá na época de Jó, né? Você sentou lá, pode ser julgado. Se eu sou bom ou mal. Veja se isso é mentira que eu estou falando, se você, que com o meu poder, com a minha graça, você é vitorioso, que você pode ser liberto do pecado ou não pode, que você pode viver uma vida santa ou não pode, nesse mundo mau e perverso. Porque Satanás acusou que Deus é arbitrário, que ninguém podia guardar a lei de Deus e que ele era tirano. Então, como que ele vai desmascarar Satanás? Matá-lo? Ele pode até fazer isso, mas se ele fazer, todo mundo vai ficar com medo. Então ele usa os seus servos. Então mostrem para eles, igual Jó citou, mostra Jó que pode guardar a lei de Deus, que no mundo caído você pode viver uma vida irrepreensível. Mostra. E Jó mostrou. Quantas pessoas não vai perguntar para Deus, ô Senhor, é muito duro viver, ser fiel. Quantos adúlteros que não se controlam suas paixões carnais, cometem adultério e falar para Deus, é muito duro resistir uma tentação, uma tentação nesse aspecto. Aí Deus fala assim, Ô José, mostra para eles aí, José, como é que você pode vencer isso? Verdade. Como é duro, Senhor, perder a família, sofrer a pressão do mundo e ser subjugado a determinada coisa, assim, a pressão do mundo, isso, aquilo, outro. Mostra para eles aí, Daniel. Como é que se pode vencer? Vai para a cova dos leões, eu vou junto com você. Mostra para eles aí. Ai Deus, mas é duro pregar na igreja uma mensagem assim direta. Os irmãos me perseguem, me caluniam. João Batista, mostra para eles. Mostra para eles aí, João Batista. Não é perde a cabeça, depois eu ponho no lugar novamente. Sim. Então, irmãos, todos nós aqui, e você que está assistindo aqui, nós somos indesculpáveis. Não tem jeitinho brasileiro, nem jeitinho em nenhum lugar, não tem jeitinho. Nem americano, nem japonês. Não tem jeitinho. Aqui não tem jeitinho. Você que está aí nos assistindo, você põe na sua cabeça que o ser eterno, diante de Deus, nós somos indesculpáveis. Pelo privilégio que Ele nos dá, pelo cuidado que Ele tem de nós e por tudo que Ele providencia para nós. Uhum. Nós somos indesculpáveis. Todo o seu amor, toda a sua graça, o sacrifício de Cristo, todos os pormenores que Ele providenciou. Sim. Por causa de tudo isso, nós somos indesculpáveis. E no livro Meditação Refletindo a Cristo, na página 224, diz assim: quantos há que aceitam a Cristo e aparentemente vivem uma vida cristã, até que sua situação mude? Talvez entre na posse de propriedades. Deus os prova desta maneira, a fim de ver se eles serão mordomos sábios. Mas eles não resistem à prova e utilizam para a satisfação própria os recursos que deveriam dedicar para alimentar os famintos e vestir os nus. Em necessidade e aflição, os filhos de Deus estão apelando a Ele. Muitos estão morrendo por falta do necessário para viver. Ao mundo a ser advertido. Esta tarefa foi confiada a nós. Precisamos praticar a verdade a qualquer preço. Aqui diz a qualquer preço. Nós não devemos praticar o relativismo. O relativismo numa situação... Eu faço isso. Noutra situação que às vezes é inconveniente para mim, aí eu já não vou fazer. Precisamos dispor-nos como abnegados soldados, prontos para a ação, dispostos a perder a própria vida, se preciso for, no serviço de Deus. No mundo secularizado, os homens com honra à pátria não dão a vida por honrar a pátria? Sim. Mas qual
qual é a pátria mais importante? A terrena ou a celestial? Celestial, né? Se pela pátria terrena homens dão a vida, e pela celestial? O povo de Deus deve dar a vida pela pátria celestial. Todos os que finalmente receberam a coroa da vitória, terão adquirido por seu nobre e decidido esforço de servir a Deus, o direito de serem revestidos com a justiça de Cristo. Alista-se na cruzada contra Satanás. Ergue-se bem alto o estandarte ensanguentado da cruz de Cristo. É o dever de todo cristão. De todo cristão. O sermão mais difícil de pregar e o mais duro de praticar é a renúncia ao próprio eu. Então, irmãos, tudo nessa vida tem sacrifício. A pessoa, para alcançar a faculdade, ela não vai estralar o dedo e vai se formar. É assim? Não. Não. Existem muitas horas de leitura, lá no banco da escola, muito estudo, muita dedicação, isso no mundo secularizado, uma formação acadêmica, a maioria das pessoas entendem isso, que precisa de um sacrifício, muita dedicação. No mundo espiritual também tem um sacrifício. E aqui, pela indicação da Bíblia, é sacrificar o próprio eu. Porque muitas vezes a nossa vontade vai estar contra a vontade divina e nós temos que sacrificar a nossa vontade própria e seguir a vontade divina. Perdão. Então, porque se nós seguirmos a nossa própria vontade, nós não vamos se dar bem. Todos que seguem a vontade própria. Você já pensou qual é a vontade de Daniel de ir para a Cova dos Leões? Não. Hoje em dia tem uns domadores de leões aí que poderiam muito bem entrar lá, que já dominam os leões, mas com relação a ele lá não, era diferente. Quem fechou a boquinha dos leões lá, quem dominou os leões lá, foi Deus. Então o que acontece? Nenhum de nós quer estar se exposto a uma situação dessa. Mas lá na situação lá, ou ele ia, ou ele desonrava a Deus, porque lá o rei forçou ele, pelo decreto. Então, agora para aplicar isso para os nossos dias. Muitas vezes nós se rendemos a alguma pressão do mundo, que não é uma coisa tão grave. Pequenas pressões, né? Pequenas pressões. E os servos de Deus, que toda a história da Bíblia falando que o servo de Deus se sujeitou a situações gravíssimas. Daniel na cova dos leões. O outro sujeito, a nação toda sujeita a um decreto de morte, lá no tempo da Esté, lá, do rei Assuero. Aqueles 3 na fornalha ardente. Também. E aquele princípio vai se repetir. Daqui a pouco vai vir aí uma tal da marca da besta e um decreto dominical aí, eu não sei quando é que vai vir, mas daqui a pouco vai vir aí. E nós não esperamos para esse decreto, por isso, para se fortalecer em Deus. Primeiro a gente se fortalece para depois resistir à prova. Porque senão é complicado. Isso, verdade. É complicado. Quinta-feira, estimulemos uns aos outros as boas obras. Hebreus 10, 23 a 25 diz assim: retemos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa, e considerando uns aos outros, para nós estimularmos ao amor as boas obras, não abandonando ou reunimos juntos, como é costume de alguns, antes admoestamos uns aos outros, tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Então vamos começar estimulando as boas obras uns aos outros, irmãos. Olha só que coisa, né? Aqui já começa falando, né, da importância das pessoas conversar, se reunir para incentivar as pessoas a permanecer e a prevalecer no caminho, né, na santidade, no caminho de Deus. Então, sempre foi obra de Satanás que o povo de Deus não se reunisse para se motivar, para estudar a palavra de Deus, para se motivar, avançar no caminho, sabe? Orar junto, nós vamos ser vitoriosos, Deus vai dar a vitória, Deus vai te ajudar. Sempre foi obra do diabo. E aqueles,
aqueles que seguram essa bandeira, mesmo na sua ignorância, sem saber que não, você não pode se reunir para estudar a palavra de Deus, você não pode se reunir para orar, está indiretamente, sem saber, sendo guiado, estando a serviço do diabo. Pode ter certeza. E eu quero ler um trecho aqui, irmãos. Tá? É engraçado que o diabo não persegue quem quer se reunir para festa, né? Não, para festejo não. Porque quando era do mundo, a gente sabe disso. A gente tava curtindo, ninguém não molestava nós. Nós tava lá, bebendo no forró, no rock e tal. Tava todo mundo bem. Não tinha uma perseguição assim, ativa para Satanás. Porque não é estar na mão dele, quando você passa para outro campo. Aí o negócio fica feio, né? E aqui, ó, na própria Bíblia White, tem um comentário aqui que eu quero ler para os irmãos, que é relacionado ao verso 25. Fala assim, ó: aqueles que não sentem necessidade de procurar congregar-se com os santos, com os irmãos, tendo a preciosa certeza de que o Senhor se encontrará com eles, mostra quão pouco valorizam a provisão que Deus fez para eles. Olha só, aqueles que não têm interesse em se reunir para estudar a palavra de Deus, se reunir para orar, para incentivar os irmãos a permanecer no caminho. Repita aí, eu quero ver essas palavrinhas aí. Olha só, aqueles que não sentem a necessidade de procurar congregar-se com os santos, né, tendo a preciosa certeza de que o Senhor se encontrará com eles, mostram quão pouco valorizam a provisão que Deus fez para eles, né? Então eles não têm interesse. Então mostra que eles não estão dando valor para o que Deus fez para que eles sejam fortalecidos, para que eles permaneçam no caminho. Ainda continua: Satanás está em atuação constante para ferir e envenenar a alma. A fim de resistir a seus esforços, precisamos respirar a atmosfera do céu. Precisamos individualmente nos agarrar a Cristo e permanecer assim, firmes em Deus. Ou seja, irmãos, é a obra do diabo que eu não sigo as orientações divinas. É a obra do diabo que eu não me reúna com os irmãos para estudar a palavra de Deus. É a obra do diabo que não quer que eu me reúna com os irmãos para colocar o joelho no chão e clamar a Deus: Senhor, tem misericórdia do teu povo. Então, quando eu me levanto contra os irmãos que querem buscar coisas espirituais, entendeu? Eu estou sem perceber, Vilano, é triste dizer isso, Alexandre, sem perceber, muitas vezes, né, porque às vezes a pessoa não sabe nem o que está fazendo, né? Sem perceber, eu estou sendo o agente do diabo, entendeu? Porque eu estou indo contra Deus, porque Jesus deixou bem claro: quem não ajuda comigo, está espalhando. Quem não é por mim, é contra mim. Não tem, eu estou neutro, eu estou em cima do muro. Não existe isso no mundo espiritual, na vida espiritual não existe em cima do muro. Ou você está com Deus ou você está com o diabo. Não tem outra coisa, não tem um terceiro, né? No mundo secular pode até ser: olha, eu não estou nem a favor de você nem a favor de você, eu sou neutro. Mas no mundo espiritual não existe isso. Aí diz aí pela indicação aí, ó, estimulemos uns aos outros as boas obras. Aí tá claro. Incentivar a santidade. Não tem como fugir disso aí. Sim. Não tem como fugir disso aí. Tá falando isso aí, as boas obras. E esse pacote de boas obras inclui tudo: atender as necessidades dos outros, pregar o evangelho, você estudar, ou você orar, você testemunhar, fazer programas evangelísticos, pregar na praça. É uma infinidade de coisas. E uma dessas boas obras é se reunir uns com os outros, né, em seus lares, e estudar a Bíblia e o Espírito Profecia. Então, estimular isso. Agora, quando é o inverso, que tem alguns grupos de líderes que estão proibindo as pessoas se reunir e estudar, ainda diz assim ainda: não, para você estudar, só um pastor pode falar. Pode ir lá e interpretar para vocês. Olha, infelizmente, se pessoas falam isso, infelizmente, Vilano, está sendo usada por Satanás. Sem perceber, muitas vezes, é triste dizer isso, está sendo usado pelo diabo. Um camarada. Não pode fazer isso. Um camarada que diz ser líder da igreja. E estimular a igreja, ser contra o estudo do Espírito Profecia com toda sinceridade. Pode olhar aqui na tela aqui, você que é ministro, que você que é líder. Se você está seguindo esse rumo, meu amigo, saia fora disso enquanto é tempo. Você está sendo um instrumento do diabo. Desista dessa situação. Você que é líder da igreja, se você estimular os irmãos a não estudar a Bíblia e o Espírito de Profecia, você ficar contra, você está sendo um instrumento do diabo. Isso é claro, irmãos, não tem para onde correr não. Então, se ajoelhe no seu lar,
Você que é líder, que é pastor, que é membro da igreja, se ajoelhe e peça perdão a Deus se você está seguindo essa atitude. Sim. Porque isso aí, irmãos, é uma aberração. Uma aberração. Não tem lógica, não tem nexo. Tudo bem, você não pode estimular a pessoa que está reunida numa casa para ficar fofocando da vida alheia. Isso não. De maneira nenhuma. Isso não deve se apoiar. Se reunir para estudar a palavra de Deus e se tem alguma dúvida, que esteja lá presente. Se quiser ir na reunião, vai, estimula os outros a se reunir e vá também. Esse é o dever de um ministro da igreja, estimular as pessoas a praticar boas obras, ser fiel, Ser fiel. em tudo, em tudo. O Ricardo leu o manuscrito 16, página 1890, ele leu esse texto aí. Então, irmãos, muitas vezes se pratica esse fascismo espiritual, o hitlerismo, sabe como Hitler lá, Segunda Guerra Mundial? Muitos têm hoje esse mesmo espírito, faça o que eu mando, senão vocês vão morrer. Isso é um instrumento do diabo, é a realidade dos fatos. Vocês sabem que no livro do Espírito Profecia chamado Liderança Cristã, eu trouxe ele hoje aqui, devia ter trazido. Liderança Cristã fala que pessoas que agem assim, querendo mandar nos irmãos, né, querendo falar assim, você tem que fazer o que eu quero, é do meu jeito. A mensageira do Senhor chama essas pessoas de espírito ditatoriais, ditadores, não vem de Deus. Porque o próprio Deus não fica falando o seguinte, ó, se você não fazer, então não quero você agora, não sei o quê. Não, Deus dá a oportunidade de fazer. Ele tem poder para fazer isso. Tem poder para forçar. Ele podia ter forçado logo, para não ter nem problema logo no céu. Assim, ó, então acabou tudinho, vai ser o jeito que eu quero e acabou a Então, conversa. tchau, Satanás. Pronto, acabou. Ele podia ter feito isso. Satanás. E tem pessoas que se dizendo, né, dizendo cristãos, estão agindo totalmente fora do Espírito de Cristo, como ditadores, querendo forçar os irmãos a fazerem somente o que eles querem. Não é fazer a vontade de Deus, é fazer o que eles querem. E mesmo assim, nem fazer a vontade de Deus você pode forçar. Você pode mostrar e incentivar, ó, irmão, esse aqui é o melhor caminho. Você pode insistir com ele, ó, faz isso aqui que isso aqui é o melhor caminho, faz isso aqui que isso aqui é o melhor caminho. Não é força, não é força nem pela violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós, talvez pensando que estamos agindo, fazendo a obra de Deus, nós estamos fazendo a obra do diabo. Né? Jesus deixou bem claro quando falou para os discípulos, olha, depois da minha partida, né, eu vou embora, vai acontecer nos últimos dias que eles vão perseguir vocês, eles vão matá-los, ainda vão dizer que estão fazendo culto a Deus, ainda vão oferecer a Deus isso aí como um sacrifício para a honra e glória de Deus. João 16, verso 2. E tem um texto também que fala assim, que o discípulo vira um homem fazendo cura e falou assim, Deus, tem um homem que não está junto com nós daqui e está fazendo a sua obra, vamos eliminar esse homem. Jesus falou assim, deixa ele fazer, quem não é por mim, quem não é contra mim, não é por mim. Então deixa ele fazer. Olha só, João 16, eu vou ler o verso 1 e o 2. Tenho-vos dito essas coisas para que vocês não se escandalizem. Então, já estou preparado. Vos expulsar-vos das sinagogas, e ainda mais, vem a hora que qualquer um que vos matar, vai julgar que está prestando serviço a Deus. Isso é grave. É grave. Mas se você querer matar um irmão, dizendo que está fazendo uma obra de Deus, Deus me disse. Mas você pode ver, Alexandre, isso aconteceu mesmo. Paulo, antes de se converter, quando era Saulo, ele estava achando que estava fazendo serviço para Deus. Quando se converteu e depois, quando tentaram matá-lo, a palavra de Deus fala no livro de Atos que tinha 40 homens, cerca de 40 homens, que até jejuaram, irmãos, até jejuaram. Então é o seguinte, a gente não vai comer nem beber enquanto Paulo não morrer. Ué, misericórdia. Misericórdia, a gente está fazendo serviço. Aquele ali é o jejum do Satanás. Infelizmente, irmãos, é verdade. Como a gente sabe bem que o diabo é muito esperto, só pela graça de Deus que a gente consegue ter essa compreensão. O que nós estamos falando aqui é o seguinte, já foi falado, eu já falei e vou repetir novamente. A igreja de Deus ela é revestida de autoridade divina, de poder. Quando ela cumpre, ela é responsável também pelo pecado dos membros. Sim. Quando ela cumpre todo aquele dever, todo aquele ritualzinho, conforme diz a Bíblia, o Espírito de profecia está de acordo, está em harmonia com Deus, que advertindo os membros a abandonar o pecado, e a pessoa é teimosa, não abandona, tenta restaurar a pessoa. A obra lá é de restauração, tenta restaurar a pessoa não quer, e a igreja toma uma decisão do qual está dentro dos conformes da Bíblia, e o que é ratificado na terra é ratificado no céu. Isso aí não tem para onde correr não, é assim mesmo.
Que aqui não tem esse negócio de meio termo de fugir, não. Negócio de, não tem esse negócio, não. É desse jeito mesmo. O que a igreja de Deus ratificar na terra, em relação às coisas espirituais, é ratificado no céu. Eu já foi lido isso aqui no Deseado de Todas as Nações. Eu li essa página aí e outros livros mais tem também. Mas, quando não é feito os requisitos, o ritualzinho da Bíblia, do Espírito ser conforme manda a Bíblia, o Espírito policia, Deus manda, aí não. Aí mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nem todos os concílios da terra estando reunidos não substitui, assim diz o Senhor. Não substitui. A autoridade na terra substitui, assim diz o Senhor. O nosso Deus é o Deus do universo. E nós sabemos que tem muitas pessoas que gostam, têm prazer, infelizmente, tem prazer em forçar essa questão, querer que as pessoas desobedeçam a Deus e obedeçam a si mesmo, a um ditador, essas coisas, né? Tanto na área secularizada, como também na questão espiritual. Essas questões estão tudo anotadas no livro do céu, então você tem uma dívida a acertar, está seguindo essa dívida grande a acertar com Deus. Então é complicado. Se você se arrepender, lógico, a tempo, Deus vos perdoa. E é isso que Ele quer, que você se arrependa. Deus não tem prazer na destruição dos ricos, mas antes que ele se converta, se arrependa e se converta a tempo dos seus maus caminhos. Né? Deus tem prazer nisso, na conversão das pessoas que quer levar todas as pessoas para a eternidade. Amém. Né? Para a eternidade. Leu um texto aqui, irmão, sexta-feira. A obra que os discípulos fizeram, nós também devemos fazer. Olha, todo cristão deve ser missionário. Cumpre-nos em simpatia e compaixão, servir aos que necessitam de auxílio, buscando com abnegado zelo aliviar a miséria das humanidades sofredoras. Temos que alimentar os famintos, vestir o nu, confortar os aflitos e o sofredor. Devemos ajudar os que estão em desespero e inspirar esperanças aos destituídos delas. O amor de Cristo, manifestado no espírito abnegado, será mais eficaz na reforma do malfeitor do que a espada ou o tribunal de justiça. Muitas vezes o coração que se endurece sob a reprovação abranda-se ante o amor de Cristo. Ciência do Bom Viver, páginas 104 e 106. Amém. Louvado. Eu quero ler um texto aqui também, rapidamente aqui. Lê a página toda, 104 e 105, de Mente e Caráter e Personalidade, volume 1. Diz assim, olha que interessante. A menos que a mente flua em direção do céu, tornar-se-á fácil presa da tentação de Satanás, de empenhar-se em projetos mundanos e empresas que não têm relação especial com Deus. E todo zelo e devoção e agitada energia e febril desejo são postos nesse trabalho, e o maligno está ao lado, rindo-se ao ver o esforço humano lutando tão perseverantemente por um projeto que jamais alcançará, pois se esquiva a sua posse. Mas se puder conservar os homens tão fascinados com o infundado engano de que dediquem as energias do cérebro, ossos e músculos a objetivos que jamais alcançarão, ele ficará satisfeito, pois as faculdades da mente que pertencem a Deus e que ele reivindica são desviadas do alvo certo, dos objetivos apropriados. Não, a pessoa daqui, mais uma vez, a gente tem que ter aquele bom senso. Aqui não está falando que você, lógico que as pessoas do mundo têm os seus projetos secularizados, e são os chamados projetos, isso não tem nada a ver isso aqui, não é isso. É quando a pessoa focaliza toda a sua energia, aquilo que seria primeiro para Deus, ela põe em primeiro lugar aquela parte menos importante. É verdade. Então, Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então tem que manter um equilíbrio nisso aí, um equilíbrio nessas questões. Né? Amém. Um cuidado especial em relação a isso. Então, irmãos, mais um final de uma lição. Louvado seja Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. E quero estimular os irmãos para que os irmãos na próxima lição sejam conosco. Tá bom? Que Deus seja louvado, ore por nós, estaremos orando pelos irmãos. E que essa lição possa ter trazido um crescimento espiritual para a sua vida e sua família. Amém. Que Deus seja louvado. Se você gostou, compartilhe essa lição com outros irmãos.
e comente o que você está achando. É muito importante o comentário de cada irmão. Que Deus seja louvado. Vamos orar ao nosso Deus? Nosso bondoso Deus e bondoso Pai Celestial, nos ajude, Pai, a ter equilíbrio espiritual em nossa vida, em nosso lar, para que a gente venha manter a nossa família em teus santos caminhos. Amém. Amém. Eu te rogo essa bênção não só para mim, mas para todos os nossos irmãos, todas as pessoas que desejam ter o seu lar, um pedacinho do céu nele, Senhor. Amém, Pai. Abençoe esse comentário que venha influenciar muitas pessoas, Pai, a te obedecer e assim a ter uma vida mais pacífica e tranquila. Amém. Nos ajude, Pai, a praticar a Tua palavra como o Senhor nos pede, pelo poder do Teu Santo Espírito em nossa vida, a Tua graça, o sacrifício de Cristo. Nos ajude, Pai, a seguir até o fim em obediência a Ti de maneira voluntária e amorosa. Pela fé, Pai, nos ajude a seguir a Tua vontade. Em Cristo Jesus, eu te rogo essa bênção sobre todos nós. Amém, Senhor. Amém.